Então, nós estamos aqui na presença do nosso querido doutor Afrânio, que vai nos contar um pouco da sua longa e bela experiência como médico. Para nós é uma grande alegria do Instituto Mão de Luva recebê-lo aqui, doutor Afrânio. Alegria minha, fico muito feliz com o convite, com a oportunidade. Agradeço a você, Ângela, o professor Celso, todo mundo aqui do Instituto. Dou meus parabéns pela iniciativa do Instituto, que eu acho fantástica. Então, vamos conhecer um pouco a sua vida, né? Então, onde o senhor nasceu, idade, estado civil, filhos, netos, se tem isso tudo? Tem, graças a Deus tem isso tudo. Bom, eu sou um carioca por acaso. Eu nasci no Rio, os meus pais moravam no Rio, mas minha alma é caipira, né? Morei no Rio até os 25 anos, eu acho, por aí, 25, 26 anos, não fiz as contas. Me formei em medicina em 77, fiz residência médica em 78, 79. Em 80, no início de 80, eu estava na hora de entrar no mercado de trabalho, né? Eu já era casado com a Ana Júlia, que é patologista, está aqui comigo esse tempo todo. O Olavo, meu filho mais velho, já era nascido. Ele dos três é o único carioca. E por uma... eu acho que é daqueles dedinhos de Deus, né? Eu estava chegando de queria sair do Rio, tinha lá umas oportunidades de trabalho, mas a minha ideia era vir para o interior. Eu cheguei de um plantão num domingo de manhã, comprei o Jornal do Brasil, que era um jornal para os mais novos que não conheceram, um jornal assim volumoso, edição de domingo, né? Subi para o nosso apartamento, cheguei e joguei assim o jornal no sofá da sala, fui tomar banho. Quando voltei, o jornal tinha dado aquela escorregada, né? E o caderno de emprego estava assim meio aparente, né? E eu peguei e olhei lá, indústria no interior do estado, procura médico, não sei, olha, interior do estado, de repente é uma boa, né? Aí fiz um currículo, mandei para a portaria do Jornal do Brasil, houve um processo seletivo e eu não sabia nem que interior de estado era Cantagalo, né? Para falar a verdade, eu nem conhecia aqui a região, e nem fábrica de quê. Era Votorantim, eu fui o selecionado, e no dia 1º de fevereiro de 80, eu comecei a trabalhar na Votorantim aqui em Cantagalo. De início, trabalhei na fábrica só, né? E em seguida eu conversei com o gerente da fábrica, eu falei, olha, acho que não é interesse nem para a fábrica, né, e muito menos meu, ficar trabalhando só na fábrica, né? Eu preciso me colocar aqui na região. Naquela ocasião, o hospital de Cantagalo estava começando um processo de expansão, o provedor era o Dr. Júlio, que eu não conhecia até então, e ele estava pleiteando um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para financiar a expansão do hospital. E quem tinha esse empréstimo, essa construção, naturalmente, ia demandar cimento, dinheiro, essas coisas todas. Estava havendo, naquela ocasião, um contato da direção do hospital com a Votorantim com o propósito de conseguir uma doação de cimento. E eu fui meio que trocado por cimento, né? Foi engraçado porque quando eu disse isso para o Paulo Rabelo, que era o gerente da época, ele disse, vai ter uma oportunidade agora, espera um pouquinho. E um dia eu estava na fábrica, ele disse, olha, vamos a Cordeiro, tem um almoço lá. E eu fui, né? Quando nós estávamos subindo, né, tinha aquela churrascaria Shangri-La, né? Ele falou assim, se segura, não fala nada não. E eu fui para um almoço sem falar nada. Quando eu cheguei no almoço, eu comecei a me inteirar da conversa, né? E vi
que o Dr. Júlio mostrando as plantas, não sei o quê, e quem tinha feito o planejamento lá era uma empresa que eu conhecia no Rio. Eu trabalhava era uma empresa que fazia planejamento hospitalar, arquitetura hospitalar, e que tinha alguns hospitais. E eu trabalhava num desses, conhecia todo mundo que eles estavam falando, não, o doutor Flávio Helena, o doutor... Todo mundo era... Eu conhecia do Rio, né? Até que chegou um momento em que o doutor Júlio, o Paulo Rabelo perguntou, e o que você está precisando da gente? Pois é, nós estamos precisando de cimento, acho que vocês podiam colaborar com isso, não sei o que. Então eu tenho autonomia para liberar tantos sacos, não sei o que, já, não sei o que. Vou entrar em contato com a diretoria em São Paulo, acho que a gente consegue um pouco mais, mas tem uma contrapartida. O Afrânio é médico, está chegando aqui agora, a esposa dele também, então querendo saber se o hospital... tudo bem. E o doutor Júlio foi o meu padrinho, né? Com isso eu comecei a trabalhar no hospital, depois ele me ofereceu o consultório dele, eu trabalhei no consultório dele durante um bom tempo. Depois apareceram outras oportunidades, né? Eu passei num concurso para a Previdência, para o Ministério da Saúde, por obra também do Dr. Júlio, do grupo político que ele integrava naquela ocasião, veio para Cantagalo num pacote só a Caixa Econômica, a Agência da Previdência Social, lembra disso? Mas aquele projeto de casas populares lá no BNH, me lembro um dia. E eu tinha acabado de passar num concurso para o INAMPS, que era o braço médico da Previdência Social naquela ocasião, né? Mas para trabalhar no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. E imediatamente saiu um edital dizendo que quem tivesse sido aprovado naquele concurso poderia fazer a opção pela agência de Cantagalo que estava sendo criada, e eu fiz a opção, assim como o Ronaldo Purger fez também na mesma ocasião, outros colegas fizeram. Caiu ali certinho para... Pois é. Já arrumou tudo. E aí as coisas foram ficando, e eu fui me cantagalizando, estou aqui há 43 anos. Depois disso, nasceram mais 2 outros filhos, né? O Marcelo e o Gustavo, e estamos aqui casados, com filhos, hoje são... Quantos netos? Temos 5 netos, mais 2 agregados aí, que a namorada do Gustavo, que tem uma filha, né, do primeiro casamento, a namorada dele tem também 2 meninos que estão no pacote, né? Então, amanhã, sábado, é dia de casa cheia. É tão bom, né? A gente vê a casa da gente cheia de criança, é muito bom. Os filhos que me perdoem, mas neto é muito bom, né? Muito melhor até. Melhor do que filho ainda, né? A gente tem menos compromisso, né? De educar. Então, o senhor já contou isso, o início, né, da sua vida profissional e a sua vinda para Cantagalo. Mas o que levou o senhor a conhecer, a escolher a área médica? Tinha pessoas na família? Tinha, né? Eu tinha... Não se assuste se eu me emocionar. Eu tive alguns paradigmas, né? Eu já falei que eu sou carioca, mas eu sou neto de um médico que se chamava Olavo. Olavo. E que era médico no sul de Minas. E foi uma pessoa que sempre me inspirou. Embora eu tivesse tido muito pouco contato com ele, o cuidado com que meu pai falava dele, meus tios, né, fizeram com que eu tivesse uma imensa admiração por ele. E eu acho que esse Olavo, né, e um tio muito querido, também Olavo. Oh, meu Deus. Então já sei por que Olavo se chama Olavo. Exatamente. Fizeram com que eu fizesse essa escolha pela carreira, né? Eu não sou... Entre o meu avô e o meu tio, eu também tive um tio materno, aliás, meu padrinho, médico, tenho primos médicos. Então a família, né? Tem muitos médicos. Mas eu acho que eu segui mais o caminho do meu avô, porque fiz a escolha não só pela especialidade dele,
como com a ideia de vir para uma cidade do interior, né? Ele trabalhou sempre, ele era natural de Virgínia, que é um lugarzinho muito pequenininho na região da Mantiqueira, ali no sul de Minas, né? E trabalhou em Virgínia, em Itanhandu, em São Lourenço, numa época em que ele tinha cavalo esparramado em diversos lugares, os cavalos cansavam, ele continuava. E nos seus estudos de medicina, o senhor tem um mestre inesquecível? Tenho sim, tem alguns mestres até. Eu fiz medicina em Valença, né? E tive um professor de clínica médica, que é a especialidade que eu exerço, né? Foi o professor Mário Barreto Correia Lima, que sempre foi um cara que me marcou demais, né? Não só pela técnica, mas pela habilidade de abordar o paciente. Sim. Era um encantamento assistir ele abordando o paciente, né? Um sujeito que tinha o dom da palavra, do acolhimento, isso sempre me impressionou muito. E houve um outro momento em que esse meu tio, Olavo, né, sofreu um acidente grave de carro e teve um problema neurológico logo em seguida e que foi levado para o Rio. E naquela época não existia tomografia, não existia ressonância, não existia nada disso, né? Era só o tino profissional mesmo. E ele estava sendo atendido pela nata da neurologia e da neurocirurgia do Rio. E esse meu tio era oftalmologista. E um amigo dele, um oftalmologista, perguntou para ele: olá, você se incomoda se eu trouxer aqui um clínico para te dar uma examinada? Não. E apareceu lá em casa uma figura assim, caricata. Um terno meio amarfanhado, fumava com piteira, tinha umas sobrancelhas assim meio para cima, uma maletinha meio mágica. E durante horas ele examinou meu tio. Eu estava no 2º ano da faculdade. Ele chamava Décio Vieira. E eu me lembro que ele examinava um pouco, parava, ia para a janela, ficava pensando, voltava, examinava um pouco mais, conversava, não sei o quê. E depois ele falou assim: olha, eu não sou neurologista, mas isso para mim é síndrome de Guillain-Barré. Eu nunca tinha escutado síndrome de Guillain-Barré, estava no 2º ano da faculdade, corri para ler o que era aquele negócio, né? No dia seguinte, estiveram lá em casa o professor Paulo Niemeyer e o professor Abraham Ackermann, né? Que examinaram que já vinham acompanhando meu tio, né? E a mamãe falou para os dois: ontem teve aqui o doutor Décio Vieira e falou de uma síndrome aí, com o nome, como é que é mesmo o nome? Guillain-Barré. Aí o professor fez uma cara assim meio torta. Que isso? O professor Ackermann abriu os olhos assim, me lembro direitinho da cara dele, né? Assim, tipo, pode ser. E era. Né? E aí eu saí atrás daquele cara. Ele era clínico no Hospital Carlos Chagas, que é lá do outro lado do Rio, né, em Marechal Hermes. Eu fui lá e pedi para trabalhar com ele. E obstinadamente viajava da Tijuca a Marechal Hermes sempre que eu podia e aprendi muitíssimo com ele também. Foram duas pessoas. Décio Vieira. Décio Vieira. Ele foi inclusive meu padrinho de casamento. Então essas duas figuras me marcaram assim, na formação. Marcaram muito. Da sua experiência como médico, né? Sempre o senhor tem no consultório, trabalhou em posto de saúde também? Não. Mais ou menos, né? Eu falei para você no início que eu passei no concurso para Previdência Social, né? Sim, naquela época,
O Ministério da Previdência, ele tinha um braço administrativo, que era o IAPAS, tinha um braço de Previdência, que era o INSS, né? O INPS, aliás, que tratava de benefícios, esse negócio, e tinha um braço assistencial, que era o INAMPS. Eu passei no concurso para o INAMPS, que era um órgão do governo federal. Então, eu trabalhava, a gente tinha aqui serviços médicos em 3 níveis, né? Tinha o municipal, que se ocupava da saúde básica, da atenção básica nos postinhos, né? Tinha a representação do Estado, que eram os postos de saúde maiores, ali o Djalma Dantas de Guzmão, por exemplo, e foi o primeiro posto federal, de atendimento federal que aconteceu aqui, foi o do INAMPS, que funcionava ali no Chapeau Prévôt, exatamente. Então eu trabalhei em serviço público durante bastante tempo lá. Quando houve a fusão dessas 3 esferas, foi criado o Sistema Único de Saúde, nós que éramos funcionários do Ministério da Saúde, Zé Francisco, Ronaldo Purja, Dr. Júlio, eu, Nebiton, Ebenézer, nós fomos absorvidos pelo município. Então nós ficamos numa situação meio esquisita, né? Porque nós éramos funcionários do governo federal e estávamos prestando serviço no município. Isso, de certa forma, me ajudou, porque eu conseguia me movimentar profissionalmente fora do município, né? Eu tive uma oportunidade de ir para a Fiocruz, fiz mestrado na Escola Nacional de Saúde Pública, que é um departamento da Fiocruz, e aquilo me deu uma outra oportunidade. Foi na ocasião que foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, coube a Fiocruz, o pessoal da toxicologia da Fiocruz, tomar conta, vamos dizer assim, da Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa, e eu estava terminando o mestrado e eu fui convidado para trabalhar com esse grupo. E aí foi uma aventura meio maluca, né? Porque eu passava uma semana em Brasília, 3 semanas aqui, uma semana em Brasília, 3 semanas aqui. E aqui, trabalhando, naquela época a internet ainda era discada, era fax, né? Trabalhando, preparando o que a gente ia fazer. Era um grupo de 10 consultores que trabalhavam na área de toxicologia. Isso enquanto a Anvisa não fez concurso público, não criou um corpo técnico próprio, entendeu? Mas foi uma longa experiência que me abriu os olhos. Então, postinho mesmo de trabalho na roça, como eu assisti na entrevista do Zé Francisco, né? Isso eu não vivi essa experiência. A minha experiência, entre aspas, rural é de Euclidelândia, né? Quando eu vim para cá para trabalhar na Votorantim, as primeiras pessoas que eu conheci, os primeiros amigos que eu fiz, foi a população de Euclidelândia. Então, quando eu saí da Votorantim em 92, eu montei um consultório em Euclidelândia, que está lá até hoje. Então, às quartas-feiras eu vou lá e é uma curtição. É uma população a quem eu devo muito, muito mesmo. Eu me lembro que eu sei que o senhor teve experiências muito interessantes na Anvisa. Eu me lembro que o senhor, não sei se convém contar, mas falou sobre... Você lembra que o senhor até me falou no consultório de uma experiência que o senhor teve lá na Anvisa? Eu tive muitas, né? Não, então conta foi um trabalho longo, foi um trabalho muito longo, né, na Anvisa. Na realidade, eu fui para a Anvisa a partir de uma briga, né? Essa é a história. Tudo começou, eu trabalhava na Votorantim. É claro que essa é a missão do médico, é trabalhar provendo saúde. E, num dado momento, as cimenteiras, não só a Votorantim, mas ela foi a pioneira nisso daí, ela começou a queimar resíduo,
né, para gerar energia. Então, esse queimar resíduo era uma situação que trazia uma preocupação, né? Que resíduo era aquele? Qual era o potencial tóxico que aquilo podia gerar, né? Não só para o trabalhador, mas para o meio ambiente, para a população circunjacente ali à fábrica, né? A fábrica está enfiada praticamente hoje em Euclidelândia, ela está ali bem abraçada pela comunidade. E aquilo começou a me trazer uma série de preocupações, de dúvidas e que eu não conseguia respostas. Nós começamos a ter a nossa relação começou a sofrer atritos e aconteceu o óbvio, né? Eu fui demitido da Votorantim. E aí eu vivi um dilema, né? Era um dilema ético. Eu botava a viola no saco, tocava a vida, esquecia aquele negócio, eu continuava sustentando a briga. Então eu montei o consultório em Euclidelândia, que era uma forma de montar um ponto de resistência, e resolvi estudar toxicologia, que não é uma disciplina da formação do médico, é da formação do farmacêutico. E aí nisso eu fui virando um ET, né? Porque eu fui criando uma experiência em toxicologia exatamente para buscar embasamento técnico. Foi que eu me aproximei da Fiocruz, na condição de funcionário do Ministério da Saúde. Eu tinha a Fiocruz é uma dependência do Ministério da Saúde.